Mas o que eu quero trazer hoje para o seu coração, né? Para o seu coração e para o meu coração, né? No Evangelho de São Marcos, capítulo 10, 49, 50, ele vai narrar uma história, né? Ele vai trazer uma história de um homem, tá? Chamado Bartimeu. Ele vai contar essa história, ele vai narrar essa história deste homem, chamado Bartimeu. E isso aconteceu há muitos anos atrás, tá? Então isso aconteceu há muitos anos atrás. Então o que que acontece? Esse homem era cego, né? Esse homem era cego de nascença. Esse homem, ele tinha o quê? Uma deficiência. Ele tinha algo que o impedia de ter uma vida normal, né? Uma vida normal como eu tenho, como você tem. Esse homem, ele não tinha essa vida normal, porque ele tinha essa deficiência. E ali, né, a palavra de Deus conta, a palavra de Deus diz que ele usava uma capa, provavelmente recebido, né, das autoridades que o permitia ali, né, a viver de esmola, de doações das pessoas que passavam por aquele caminho ali onde ele estava. Então ele viveu ali anos da vida dele, provavelmente uns 40 anos da sua vida. E o que que acontece? Esse homem, lógico que a notícia de Jesus, né, se espalhou por todos os lugares, né, Galileia, Samaria, Betânia, né, todos os lugares ali que Jesus passava, Jesus deixava a sua marca. Só que o que eu quero dizer para você nesse dia de hoje é algo muito importante, muito especial. Toda pessoa que tem um encontro com Jesus, ela não é a mesma. Toda pessoa que tem um encontro com Jesus verdadeiro, genuíno, aquele encontro de alma, sabe? Aquele encontro que você entrega a sua vida, seu coração, seu tudo para ele. Essa pessoa, ela não tem mais a mesma vida, sabe? A vida dela é transformada do vinho para a água. Do vinho para a água e a água para o vinho. A vida dessa pessoa muda, transforma. Só que o que me chama a atenção, né, dentro dessa passagem, porque eu amo essa passagem, é que existia um limite ali, né? Aquele homem, ele era o quê? Limitado. Tinha uma barreira, né, que o impedia de ter uma vida social, né? Uma vida aonde ele tinha aquele direito de ir, de vir, de comprar, de viver. Só que aquele homem, ele tinha uma cegueira física, sabe? Mas nada naquele dia impediu aquele homem de enxergar Jesus com os olhos da fé, com os olhos espirituais. Eu quero chamar a sua atenção para esse dia de hoje, a não colocar limites, mas aplicar a sua fé. Porque aquele homem, ele tinha essa deficiência, né? O cego Bartimeu, ele tinha essa deficiência física, né? Ele era limitado fisicamente, mas ele, no espírito, ele viu além. Uau! No espírito, aquele homem viu além. Ele sabia que, aos olhos físicos, ele tinha uma barreira que o separava, sabe? De ter uma vida na sociedade, como muitas pessoas, talvez, da própria família, né? Porque aquele homem, a história não fala, mas aquele homem tinha uma família, né? Ele tinha uma família. Só que ele vivia excluído por causa da deficiência que o separava da convivência. Mas aquele homem, ele decidiu. Olha, escuta bem o que eu estou dizendo para você. Aquele homem, ele teve uma atitude de fé. E eu te convido hoje a não viver pela vista. Eu convido hoje você a não viver pela vista, mas viver pela fé. E a semana passada eu disse para vocês, a fé, ela não é algo palpável. Eu quero repetir para você, a fé não é algo palpável, mas a fé é algo que você sente. O cego Bartimeu, ele era provavelmente um morador de rua. Sabe? Toda cidade tem ali os moradores de rua. Toda cidade tem.
Toda cidade tem aquelas pessoas que, por algum motivo, hoje moram nas ruas. Mas todas essas pessoas que você vê morando nas ruas hoje da sua cidade, são pessoas que um dia tiveram na casa. São as pessoas que um dia tiveram um lar. Sabe? Sabe o seu lar que você sai todos os dias para trabalhar, para ganhar o seu ganha-pão? Você sai todos os dias de manhã, mas você sabe que à noite, você sabe para onde você volta. Aquele homem, ele habitava nas ruas. Aquele homem, ele morava nas praças. Anos da vida dele. Aquele homem, ele tinha tudo para desistir, tudo. Ele tinha tudo para se entregar ao destino, né? Você já ouviu algumas pessoas dizerem assim: eu acho que eu nasci para sofrer, né? Eu acho que eu nasci para sofrer. Tem algumas pessoas, né, que diz assim, né? Eu acho que eu nasci para sofrer. Eu nunca vou ser feliz, né? Tem muitas pessoas que estão desistindo. Todos os dias tem muitas pessoas que estão desistindo do seu propósito, né? Todos os dias tem pessoas desistindo de ir à luta, de ir atrás, todos os dias. Mas o que chama a atenção de Jesus, porque Bartimeu estava ali. Ele tinha uma autorização, ele possuía uma autorização das autoridades para viver mendigando. Bartimeu tinha uma autorização das autoridades para ele viver nas ruas mendigando. Ele carregava uma capa. Aquela capa era uma autorização. Bom dia, Rita. Bom dia, Gerlane. Sejam bem-vindas, queridas. E deixa eu dizer para você, ele tinha uma autorização que permitia a ele habitar nas ruas, viver de doação, viver de esmola. Mas deixa eu dizer algo para você. Ele tinha uma autorização humana para mendigar. Mas o Todo-Poderoso, a autoridade maior, ia passar naquele dia. Escuta o que eu estou dizendo para você. Naquele dia ia passar uma autoridade que ia arrancar de Bartimeu aquela autorização de mendigo para protagonista da sua própria história. Então, quando Jesus vai passando, né? Quando Jesus vai passando, olha para você ver que interessante. Um homem sem perspectiva, né? Um homem que carregava poucas coisas consigo, sobrevivendo um dia de cada vez, com tantas incertezas, né? Do amanhã, né? O que seria amanhã, né? Será que amanhã vai ser o mesmo de hoje? Né? Aquele homem que já tinha tantos anos, né? Que estava ali, poderia já ter acostumado mesmo com aquela situação. Então, quando ele percebe que Jesus está passando, porque era impossível Jesus passar em algum lugar sem ser percebido. Porque aonde Jesus passava, a multidão estava atrás. A multidão estava atrás de Jesus. Então, o que acontece? Quando Jesus foi passando, provavelmente, ele não viu com os olhos físicos, mas ele sentiu. Ele sentiu naquele dia algo diferente. Sabe aquele dia que você acorda e sente que a sua vida vai dar uma virada, que o cativeiro de você vai virar, que o seu cativeiro vai ser virado? Eu quero, assim, nesse momento, fazer uma conjectura aí da história, né, da vida deste homem Bartimeu, desse cego Bartimeu, né, que é considerado, quando é narrado a história dele, é considerado como cego Bartimeu. Ele percebe que quando Jesus vai passando, ele mesmo, olha ele tirando o fardo que o limitava. Olha aí Bartimeu colocando, né? Colocando aí, tirando os limites, as barreiras que o impedia. Ele não enxergava. Ele não enxergava fisicamente. Mas ele usou ali os olhos espiritual. Lembra quando eu disse para vocês que a fé não se pega? A fé não é palpável. Mas ela é o quê? Sentida e percebida. A fé, ela é sentida e percebida. Quando ele percebe que Jesus está passando, o que ele faz? Ele arranca aquela capa. Ele arranca aquela capa. Ele abre mão daquela autorização que ele ganhou das autoridades para mendigar. Porque ele já estava sentindo o cheiro do seu milagre. Bartimeu já estava sentindo o cheiro do milagre.
e ele abre mão daquela capa e joga aquela capa fora. Quando ele percebe que Jesus está chegando. E isso chamou demais a atenção de Jesus. Isso chamou a atenção de Jesus de uma forma sucinta, de uma forma especial. E Jesus, sabe o que Jesus fala para aquele homem? Levanta. Você sabe o que Jesus fala para aquele homem? Levanta, caminhe. Porque Jesus viu o que ele queria. Sabe? Jesus viu que aquele homem queria ser curado. Jesus viu que aquele homem queria ser liberto. Jesus viu que aquele homem estava pronto. Muitas das vezes, né, nós não recebemos o nosso milagre. Né? Eu não sei o que você está em busca, né? O que você deseja, mas muitas das vezes nós não recebemos o nosso milagre porque muitas das vezes nós não estamos prontos para receber. Mas você percebe que aquele homem estava pronto. Ele abriu mão, sabe? Ele abriu mão, ele decidiu, a partir de hoje eu não vou mais mendigar. A partir de hoje eu não vou mais mendigar. E aquele homem, quando Jesus falou que levanta, ele já levantou enxergando. Ele abriu mão daquela prisão, daquela corrente, daquela capa que o manteve preso, o manteve cativo durante anos da sua vida. E o que eu quero dizer para você hoje, no dia de hoje? O que tem te limitado? O que tem colocado limites em você? O que você mesma tem se limitado? Eu costumo dizer que o outro, ele não pode nos atingir em nada, se nós não permitirmos. Ainda que você esteja preso emocional a alguém, né? Uma dependência, talvez você tenha uma dependência, talvez hoje a sua doença, a sua enfermidade seja uma dependência emocional, né? Aqui a história conta, narra a história do cego Bartimeu. Mas e a sua história? Qual é a sua história? Qual é hoje a doença, a enfermidade que está te limitando? Que está impedindo você ver além dos olhos, né? Que está limitando você. Porque hoje você pode decidir. Hoje você pode desistir, abrir mão da autorização que te limita e receber a autorização da vida que Jesus tem para você. Não coloque limites. Aplique fé. Nós estamos aí aproximando, gente. Nós já estamos chegando no final do ano. Faça uma retrospectiva da sua vida durante esse ano. O que você melhorou, o que você piorou. O que ainda falta? O que ainda falta para você realizar o seu sonho que você deseja? O outro não pode limitar você. Mas você pode vencer as barreiras. As barreiras que te prendem. Qual é as barreiras que te prendem? Talvez seja uma amizade tóxica, que você tem uma relação de codependência há anos. Talvez é um relacionamento abusivo. Né? Talvez você está presa, está cativa em um casamento frustrado. Violência física, verbal, emocional. Ou talvez você está presa em uma cama de hospital. Ou talvez você esteja doente, depressão. Ou talvez você tenha hoje um dilúvio de ansiedade. Talvez hoje você está com um dilúvio de ansiedade, transtorno do pânico. O que hoje você considera uma barreira para você? Deixa eu dizer algo para você. Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje, e vou te dar uma notícia extraordinária.
ele será eternamente. Jesus, ele é eterno. Talvez você está a ponto de desistir. Talvez você está vivendo um luto. O que você perdeu? O que você perdeu? Qual capa você carrega? Qual capa você está usando para esconder a sua dor? Qual capa você está usando para mascarar a dor que você carrega? É um divórcio que você não superou? É a perca de um filho? De uma mãe? De um pai? Ou até mesmo o seu animalzinho de estimação? O tamanho da sua dor só você conhece. Eu costumo dizer para os meus pacientes, a dor tem o seu tamanho. Por isso nós não temos direitos e nem legalidades para medir a dor do outro. Eu quero dizer para você, não importa. Não importa o que você está sentindo hoje. Deixa eu dizer para você, Jesus está passando. Você acha que Jesus não te vê? Você acha que Jesus não te vê? É que no meio da dor, a dor ela tem um poder muito grande de nos cegar, sabe? É que no meio da dor, a gente traz um foco muito grande para aquilo que a gente está sentindo. E muitas das vezes, a gente acha que a gente está sozinho no meio da nossa dor. Mas até quando nós estamos sozinho no meio da nossa dor, Jesus se faz presente. Ele só quer hoje ver uma atitude de fé sua, só uma. Bartimeu não fez muita coisa. Ele só tirou a capa. Bartimeu abriu mão da capa. Talvez a capa que você precisa abrir mão hoje seja a capa da falta de fé. A capa da insegurança. Talvez seja algo mais profundo. A capa da altivez, da soberba. Eu não sei qual é a capa que você carrega. Eu quero compartilhar algo com você. Durante anos da minha vida, anos, você sabe o que é anos? Acho que poucas vezes eu revelei isso. Eu tenho um testemunho, mas está lá no YouTube há muitos anos. Durante anos da minha vida eu carreguei uma capa chamada mentira. Mentira. Durante anos eu carreguei essa capa da mentira. A minha vida era uma mentira. Para lidar com a solidão, para lidar com a rejeição, com a dor do abandono, eu carregava essa capa da mentira. E chegou um tempo, deixa eu dizer algo para você. Tudo aquilo que você não controla te domina. Anota isso. Tudo aquilo que você não controla te domina. Então, durante anos da minha vida, eu carreguei essa capa da mentira. Eu mentia tanto, tanto. Eu acho que na minha vida, não tinha um dia que eu não contava uma mentira. Só que isso se tornou patológico na minha vida. Isso se tornou uma doença. Deixa eu dizer algo para você. Em nome de Jesus. Se você carrega essa capa da mentira, se livra dela hoje mesmo, em nome de Jesus, e seja livre. Ela se torna uma doença na nossa vida incontrolável, gente. É quase incontrolável.
Então, durante anos da minha vida, eu carreguei essa capa. E chegou um tempo da minha vida que eu mentia para mim mesma. Eu comecei a acreditar nas minhas próprias mentiras. Quando isso se tornou patológico, quando isso se tornou uma doença, uma enfermidade, eu mesma acreditava nas minhas próprias mentiras. Então, eu conheço essa dor. Eu conheço. Não estou aqui para te julgar. Não estou aqui para te jogar pedra. Não. Só estou aqui para te dizer que eu fui livre. Eu fui liberta, sabe? Eu permiti que Jesus entrasse na minha vida e se tornasse, tirasse tudo aquilo de mentira e colocasse a verdade dele em mim. Porque a verdade de Jesus é que nos liberta. É aquilo que Jesus carrega, é que nos transforma. É aquilo que Jesus carrega, é que nos sustenta. A minha família não acreditava em mim. E isso machucava muito. Porque não era o tempo todo que eu mentia. Era às vezes. Mas como que você vai acreditar numa pessoa que mente quase sempre pra você? É difícil, né? Eles também não tinham culpa. Mas eu era doente. E eu não tinha consciência da minha doença e da minha enfermidade. Então o que eu quero dizer pra você? Hoje eu conheço a dor. Hoje eu conheço a sua dor. Eu já vivi nessa pele, eu já tive neste lugar. Mas era a capa que eu carregava. A minha vida era uma mentira. Eu me lembro que desde a minha infância eu tinha muita dificuldade em ter amiguinhas. Esses dias a minha filha, né? Eu acho tão engraçadinho que ela fala assim, quando ela quer abrir o coraçãozinho dela pra mim. Bom dia, Yasmin. Então, esses dias, a minha filha queria abrir o coraçãozinho dela pra mim. E quando ela quer abrir o coraçãozinho dela pra mim, ela fala assim, mãe, eu quero um horário com a senhora hoje. Eu falo, beleza. E ela foi abrir o coraçãozinho, falar sobre a escola, sobre a amiguinha que chateou ela. E aí eu fui contar pra ela uma história. Bom dia, Yasmin, saudade de você, querida. As pessoas passam na nossa vida, mesmo que elas vão, mas elas permanecem. A gente tem uma história. Cada pessoa que passa na nossa vida é uma história, né? E eu disse pra ela assim, filha, você tem 2 amiguinhas. Olha que legal, né? A mãe não tinha nenhuma. Quando eu era criança, gente, eu tinha uma dificuldade tão grande em fazer amizade. Amém, amada, amém. Então eu tinha uma dificuldade muito grande em fazer amizade. Eu era uma criança difícil. Uma criança difícil. Mas atrás de toda pessoa difícil tem uma história. Tá? Tem uma história. Então, assim, durante anos eu criava, gente. Quando eu era criança, eu criava amigos imaginários. Eu creio que foi daí que tudo começou. Eu comecei a criar, me fantasiar. Eu tinha amigos imaginários. Sabe? Era igual essas historinhas, né? O fantástico mundo de Barbie, né? Eu tinha meu mundo, eu criei meu mundo. E me acostumei nesse mundo. Então, assim, quando eu cresci, eu tive dificuldades também de ter amigos. De confiar em pessoas. Até eu ser curada. Hoje, por onde eu passo, eu tenho um amigo. E tem alguns que é mais chegado do que irmãos. Eu vivi um processo de desconstrução muito grande. Já imaginou o que carregava? Imagina Bartimeu todos os dias colocando aquela capa. Aquela capa o limitava. Aquela capa colocava limites. Todo mundo que passava, olhava para aquela capa, já sabia que era alguém que estava ali mendigando. À espera de uma esmola. Você acha que Jesus quer que nós vivemos mendigando? Mendigar amizade? Mendigar amor? Sabe o que eu aprendi na minha vida? Eu aprendi algo na minha vida muito importante. E que eu estou carregando por toda a vida. Aquilo que não é dado livremente, não vale a pena ter. Se para ter uma amizade você precisa comprar essa amizade, dispensa.
Eu aprendi que vale um amigo, 2 amigos, do que 10 meia boca. Se você tiver 2 amigos, um amigo que se quer, porque sozinho Deus não nos deixa. Ele sempre coloca pessoas na nossa vida, né, no nosso caminho. Né, Gerlande? Chega um tempo que as amizades do Senhor chegam na sua vida. Ele coloca pessoas na sua vida. Eu tô querendo ser bem profunda hoje no seu coração. Eu quero ativar você. Eu quero hoje ser instrumento de Deus na sua vida, ser boca de Deus. Eu não sou só uma terapeuta. Né, Gerlande? Você está vivendo o novo de Deus. Vale a pena esperar. Então hoje eu não quero ser só uma terapeuta, eu sou uma profeta. Para quem não conhece, eu tenho a unção. Eu carrego o chamado de missão na minha vida. Já tem 2 anos que eu estou nessa caminhada. Então eu não sou só uma terapeuta, eu sou uma mulher que o Senhor levantou para ativar pessoas. Eu também tenho uma história, eu também tenho um passado de dor. Eu também fui uma mulher que tinha limites, eu era limitada. Eu tinha barreiras. Eu também já fui infeliz no casamento. Eu também já tive amizades frustrantes. Eu já tive decepções como você também. Mas eu escolhi não colocar limites. Foi questão de escolha. Foi questão de escolha. Deixa eu te dizer, ei, Bartimeu também fez uma escolha. Ele jogou a capa fora. Quando Bartimeu joga aquela capa fora, ele está dizendo para Jesus, eu estou livre. Eu estou pronto. Ei, que o Senhor te encontra pronta. Que o Senhor te encontra pronto no dia de hoje. Você só precisa abrir mão da capa. Durante anos eu não queria abrir mão da capa da mentira, porque ela me protegia, era uma máscara que eu usava. Eu tinha amigos imaginários. Os meus amigos eram imaginários. E o Senhor querendo tirar aquilo de mim e me colocar coisas que é de verdade na minha vida. Deixa eu dizer para você, eu estou abrindo meu coração para você nessa manhã, nesse dia de hoje, para que você olhe para o seu coração. O Senhor está chamando a atenção para você olhar para a sua dor. Olhar para dentro de você. Por que eu não queria soltar aquela capa? Porque eu tinha uma garantia imaginária. Mas para mim, mesmo que era uma mentira, já havia se tornado verdade. Por ser repetido várias vezes. De tanto você repetir algo, deixa eu dizer para você algo, uma mentira contada várias vezes, ela se torna verdade. Você entende? Uma mentira contada várias vezes, ela se torna verdade. Existem pessoas que conhecem esse meu passado. Ele não me pertence mais. Hoje, se tem algo que eu abomino, é a mentira. Porque durante anos ela foi o veneno que asfixiou a minha alma. Estava apodrecendo os meus rins. Lembra de Asaf? Quando ele percebeu que ele era invejoso, ele começou a apodrecer os rins, ele sentiu picada nos rins. A mentira durante anos da minha vida, ela estava adoecendo a minha alma, contaminando a minha alma. Mas Jesus chegou na minha vida. É por isso que hoje eu sou tão apaixonada por Jesus. Porque Ele fez por mim. Só Ele fez por mim o que ninguém é capaz de fazer. O que Jesus fez por você, o que Jesus tem feito por você, ninguém pode fazer. Acredite, ninguém pode fazer. Então, eu quero dizer algo para você. Jesus está pronto para fazer um milagre hoje. Se você crê hoje ainda na sua vida. Mas para isso, tenha uma atitude. Uma atitude de fé. Lança a capa. Joga a capa fora. Viva sem máscaras. Mas por que eu vou viver sem máscaras? É ela que tem me protegido. Seja você quem você é. Gostem ou não. Lembra? Tem uma frase que diz de um autor, que eu não me lembro o nome dele. Ele diz que, de qualquer forma,
As pessoas que gostarem de você, as pessoas que gostarem de você, as mesmas pessoas que vão te amar, elas podem te odiar. E tudo pelo mesmo motivo. As pessoas andam com a gente, com o tempo elas percebem que a gente não serve para elas. E tá tudo bem. Mas vai ter pessoas que vai amar você justamente do jeitinho que você é. Do jeitinho que você é. Então seja você mesma. Não ponha máscaras. Não ponha. Talvez até no dia de hoje você usou para se defender, para se proteger. Tá tudo bem. Elas também te trouxeram até aqui. Eu entendi um tempo da minha vida que a mentira me fez viver muito tempo, porque sem ela talvez eu teria morrido. Gente, a dor da rejeição, o abandono, a ferida da injustiça é dolorosa demais. É dolorosa demais. Asfixia a nossa alma de uma tal forma. Adoece. Leva a gente para um caminho de depressão. É quase um caminho sem volta. Talvez durante anos você precisou usar máscara, mas hoje você não precisa mais. Porque quando Jesus chega, a gente não precisa mais se esconder. Quando Jesus chega, a gente não precisa mais se esconder. Ele sabe quem você é. Quando Jesus entrou na minha vida, ele sabia que eu era birrenta, pirracenta, que eu era apimentada e meia. Quando Jesus chegou na minha vida, ele sabia que eu era estilo Pedro, toma lá da cá, bateu, levou. Tudo isso. Quando ele chegou na minha vida, ele sabia quem eu era. Mas mesmo assim, ele me amou. Você acha que Jesus te ama menos pelos teus defeitos? Você acha mesmo que Jesus, qual mentira de Satanás você tem acreditado? Você acha que porque você é uma pessoa difícil de lidar, né, aos olhos dos outros, ou talvez até aos seus olhos mesmo, eu sou uma pessoa difícil de lidar, deixa eu dizer pra você. Não me julgue mal, não me entenda mal. Mas Jesus, ele te ama do jeitinho que você é. Só que ele coloca a gente parecida com ele, com o tempo, lógico. Lembra quando eu disse que Jesus é o nosso maior modelo? Quando você decidir caminhar com Jesus, você mesma vai querer ser parecida com ele. Imitar Jesus você pode. Ter Jesus como seu estilo de vida você pode. Porque o dia que eu conheci Jesus, o dia que eu deixei Jesus entrar na minha vida, o dia que eu falei, o dia que eu fiz igual esse homem, o dia que eu desprendi da minha capa, o dia que eu tirei as minhas máscaras, eu vi Jesus como ele é. E eu tive o desejo de acompanhar Jesus, assim como Bartimeu. Quando Jesus curou este homem, ele poderia ter voltado atrás e viver a vida dele, da forma que muitos talvez faria, mas não. Quando ele é curado por Jesus, quando ele abre mão daquela autoridade, autorização, daquela capa que ele usava, deixa eu dizer para você, ele decidiu caminhar com Jesus. E quando nós decidimos caminhar com Jesus, a gente se apaixona por ele de uma tal forma, tão poderosa, que você mesma quer ser parecida com ele. E não tem coisa mais maravilhosa, né? Os filhos não imitam os pais, muitas das vezes, né? Talvez o filho quer ser parecido com o pai, né? Muitas das vezes. Eu sei que há casos e há casos, né? Então, mas quando a gente caminha com Jesus, a gente quer parecer com Jesus. Por mais doloroso que seja, por mais difícil que seja, não tem coisa mais maravilhosa do que andar com Jesus e ser parecido com Jesus. Bora encerrar? Não coloque limites, aplique fé. Talvez a atitude que você precisa hoje é só jogar a capa fora. Abrir mão da capa. O que nós precisamos é isso, abrir mão da capa que te prende. Eu não sei qual é a capa que te prende. Não sei. Pode ser também insegurança, medo. Lembra que a semana passada eu disse que o medo ele nos paralisa? Ele tem esse poder de nos paralisar. Mas hoje a única coisa que você só precisa é abrir mão. Empurrar, vencer os bloqueios que te prendem. Para você viver uma vida próspera, abundante, ainda nessa terra.
Por mais difícil que seja, é possível. Seja feliz. Seja feliz. E acredite em Jesus. As pessoas, elas podem te decepcionar. Todo dia as pessoas nos decepcionam, mas Jesus, ele nunca nos abandona. Tá, Yasmin? Jesus, ele nunca te abandona. Gerlândia, o Senhor, ele nunca te abandona. O Senhor nunca vai abandonar a sua casa, Gerlândia. O Senhor nunca vai abandonar a sua casa, Yasmin. Viva o milagre de Deus hoje na sua vida. Nos seus filhos, no seu esposo, nas tuas finanças. Eu quero abençoar a vida de vocês. Eu quero abençoar a vida de vocês que vai estar em casa, que está em casa nesse momento, ouvindo essa palavra. E eu desejo que o Senhor gere vida dentro de vocês. Eu desejo que o Senhor gere vida dentro de vocês. Não coloque limites. Não põe limite nos teus sonhos. Não põe. Amém, querida. Não coloca. Amém, Yasmin. Não coloca. Amém, Geslaine. Não coloca limite no sonho de vocês. Ouse sonhar. Ouse sonhar. O Senhor trouxe vocês nessa manhã, neste dia, para encher o coração de vocês de esperança. Talvez hoje a esperança esteja pouca, a fé talvez esteja fraca, mas o Senhor, ele aumenta. Pensa num homem especialista em fazer multiplicações, se chama Jesus. Não sei como ele faz. Ah, mas ele faz. Ó, abraço para vocês, ó, beijo no coração de vocês e até a semana que vem. Nós vamos estar aqui às 8 horas da manhã. Todo sábado, às 8 horas da manhã, é o nosso encontro. Deus abençoe a vida de vocês.